Olá, amigos! Cá estamos, canal Tricolaço no ar. A partir de agora, obrigado a todo mundo que está com a gente aqui. Você que curte, você que já compartilhou, você que já se inscreveu, você que já mandou seu toque para alguém, você que já deu like nesse vídeo e em outros também. Vamos lá! A pergunta no título do vídeo de hoje não é retórica, apesar de parecer. Ainda dá? Bom, vamos lá, gente. É o seguinte, tudo isso depois de LDU 2, São Paulo 1, jogo em Quito, altitude, quartas de final da Copa Sul-Americana. É preciso explicar algumas coisas, né? A moçadinha tá muito assim, não. Importante é um gol, diminuir o placar. Um gol de diferença lá, dá para tirar aqui, não sei o quê, não sei o que lá, porque os caras são ruins, porque, gente, não é, futebol não é assim, cara. Futebol não é assim. Então vamos lá. Ainda dá? Dá. Como é que dá? Se o São Paulo fizer 2 gols de diferença e passar no jogo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Certo? É fácil fazer? Não. Porque não é toda hora. Porque, veja bem, o São Paulo já teve que reverter o resultado do São Lourenço, 1-0 fora. Na Copa do Brasil teve que reverter o resultado do Corinthians. Eu sempre digo aqui, o futebol é um esporte que você não precisa torturar ninguém para que esse membro da equipe ganhe jogo. Entendeu? Ninguém tem que ser torturado para ganhar jogo. Ninguém tem que ficar subindo a serra toda hora para ganhar jogo, cara. É legal, você se emociona, aquele negócio, vira o placar, mas é um desgaste, cara. E esse desgaste vai pro muscular, vai pro emocional, vai pro técnico. Então, quanto mais confortável você estiver, melhor. Tem gente que brinca assim, o Palmeiras é inimigo do entretenimento, né? Foi ontem lá em Pereira, na Colômbia, meteu 4-0, o jogo de volta vai ser administração e resultado. Tá certo, cara. Não tem que sofrer. E a questão, assim, do não tem que sofrer, ela é séria, porque quando a gente fala não tem que sofrer, não é que a gente não goste de emoção, não é isso. Cara, você vai arrebentar seu jogador porque ele vai ter que correr o dobro. Tecnicamente, ele pode começar a falhar porque a exigência é o dobro. Mentalmente também é o dobro. Tudo isso para dizer o seguinte, ainda dá? Dá. Só que o São Paulo não podia ter jogado tão mal como jogou hoje. Esse negócio de ficar se apegando a um gol que fez no segundo tempo não me agrada, não me convence, eu não acho legal. Então vamos lá. O primeiro tempo do São Paulo foi indigente. Indigente. E tem algumas coisas que não são difíceis da gente avaliar. O Dorival Júnior escalou um time que no papel, quando a gente coloca lá, coloquei lá nas minhas redes antes do jogo começar, eu sempre coloco, né? A escalação e põe uma frase lá. Como é? Uma escalação boa. Você não vai falar que é uma porcaria. Uma escalação boa. Mas talvez não seja adequada para esse tipo de jogo. Primeiro porque tem aquela velha máxima, mata-mata se ganha. Né? Quando diz se ganha, assim, de qualquer jeito você tem que tentar ganhar. Segundo, que eu sou um defensor do futebol bem jogado, do jogo construído, como é o Dorival, como era o Rogério, como é o Guardiola, eu sou. Só que existem situações que são peculiares. Jogar a 3.000 metros de altura contra um time que não é tão ruim, dentro da sua casa lotada, sem pelo menos ter um pouquinho de precaução defensiva, para mim é um erro. E o São Paulo montou o seu time num 4-4-2, como não tinha o Pablo Maia, foi o Alisson para campo, mas para o Gabriel Neves fazer o papel do Pablo Maia e o Alisson, seu jogador que ajuda no desafogo. E quando é tudo ao contrário. O Alisson melhorou de rendimento nos últimos tempos porque ele jogou da única maneira que dá para confiar nele, tentando destruir. O Gabriel Neves viveu o seu melhor momento antes da contusão, quando ele era um dos homens de construção. O Gabriel sendo o cara que, ainda que de origem ele seja primeiro volante, mas vamos lá. O Gabriel sendo o cara que destrói e o Alisson o cara que ajuda a construir, está completamente errado.
você não tem força de marcação e você não tem desarme. Aí o São Paulo abriu um corredor no meio e apresentou o seu salão para a LDU. Dentro de casa, 3.000 metros de altura, com a bola mais rápida e com um fôlego menor. Então, com 2 minutos de jogo, o Johan Julio, que jogava outro dia no Santos e que não serviu para ficar no Santos, entrou na zaga do São Paulo driblando todo mundo e fez 1-0. Até porque o Arboleda e o Beraldo também bateram cabeça. Mas bateram cabeça também porque tinha um buraco, cara. Tinha uma, sabe, uma avenida do tipo, vem para cá, ocupe esse espaço. E, fora isso, São Paulo foi zero combativo. São Paulo não jogou nada no primeiro tempo. Se fosse 4-0 para a LDU no primeiro tempo, não seria um absurdo. Foi, como eu disse, indigente o primeiro tempo do São Paulo. Foi uma porcaria. Uma porcaria. Uma porcaria. Agora, o Dorival não é um técnico de se jogar no lixo e alguns jogadores do São Paulo servem para alguma coisa. Então, no segundo tempo, imagino que no vestiário, eu digo imagino porque eu não consegui ouvir, assistir, né, a coletiva do Dorival ainda. Mas eu imagino que ele tenha chegado no intervalo e dito, pô, e aí? Nada, não vai sair nada desse mato? E aí ele fez as trocas e, cara, hoje, além de tudo, por alguma coisa, sei lá, vontade ou cobrança, todo mundo que entrou, entrou bem. Michel Araújo, que não vinha vindo bem, entrou bem. O Nestor não jogou nada. O Luan entrou bem. Cabe um parêntese a respeito do Luan. O Luan tem que ser sempre muito justo. Primeiro, eu sempre disse aqui, o Luan sempre foi o volante que eu mais gostei do São Paulo nos últimos anos. Mas ele caiu demais de produção. Ficou aquela conversa de renovar contrato, não renovava, ele não falava com o Rogério. O Pablo Maia surgiu nesse meio. O Pablo Maia é um baita no jogador. O Pablo Maia hoje é um jogador que tem condição, mais condição do que o Luan para sair para o exterior, por exemplo, e fazer uma carreira mais interessante, coisa que o Luan tinha tido no passado e hoje nem tem. O Luan é um cara que ficou poucas vezes no banco com o Rogério, foi recuperado no final da passagem do Rogério, mas renovou o contrato, mas aí depois com o Dorival entrou 1 ou 2 vezes, o Dorival descartou, e ele chegou a não ficar nem no banco muitas vezes, mas o Luan jogou bem sábado contra o Botafogo, quando ele entrou na fogueira de substituir o Pablo Maia. E hoje ele entrou bem de novo. Então, se o Luan é o primeiro volante por excelência desse time e jogou bem sábado, por que ele não podia ter entrado jogando hoje, já que não tinha o Pablo Maia? Ou até o Mendes, que é equatoriano, no mínimo, talvez tenha na cabeça uma fórmula para jogar ali. Então o Dorival errou na minha visão. Do meio para frente, a gente tem questões relativas à altitude e à pouca qualidade técnica. O Rato, por exemplo, que foi um jogadoraço semana passada contra o Corinthians, não jogou nada, absolutamente nada. O Caleri ficou perdido no meio dos zagueiros e nem o esforço habitual compensou. O Wellington estava numa situação assim. É o cara do apoio, mas se correr demais, prega. Na defesa, não tinha pique para perseguir o jogador que atuava pelo lado direito da LDU. Então foi quase nulo. Porque no ataque não colaborava e na defesa dava nos nervos. E o Lucas jogou mal no primeiro tempo, talvez pelo conjunto da obra. Quem jogou bem foi Rafael. Aliás, o Rafael foi o melhor jogador do São Paulo hoje. Fez 3 defesas, 2 monstruosas no primeiro tempo. Mais uma. E no segundo tempo, mais uma, portanto, 4 defesas importantíssimas no jogo. 3 delas monstruosas. A mais monstruosa de todas, aquela do segundo tempo. Onde ele salvou o time de tomar o 3º gol. Segundo tempo vira, entre os substitutos. O Lucas melhora com a presença do Luciano em campo. Não sei se deu mais liberdade, mas o fato de dividir a responsabilidade num jogo onde tinha que se correr muito e era difícil, ajudou o Lucas, que passou a atuar um pouco melhor. A partir daí o Lucas virou o principal jogador de linha do São Paulo, jogou demais. O Rames Rodrigues entrou bem, apesar de ainda estar sem ritmo, mas deu soluções ali. E com uma coisa que eu não sei se todo mundo reparou, eu achei que depois que o Rames Rodrigues entrou, cara,
o time da LDU meio que sentiu, sabe? Porque tem isso também, né? Por mais que o cara não esteja bem, o cara que tem esse peso, esse nome, ele incomoda, ele intimida. E a presença dele em campo intimidou um pouco aquela trinca de jogadores da defesa da LDU. E a LDU deu uma cansada também, apesar de estar jogando em casa. E aí, numa jogadaça que acontece no meio de campo do São Paulo, termina com um passe primoroso do Luciano para o Lucas faz o gol, só ele faria aquele gol, porque ele tem inteligência suficiente para saber tocar pelo alto na saída do goleiro e fazer o gol. São Paulo diminuiu a vantagem e realmente 2-1 é melhor do que 2-0. Agora, o ideal seria tentar empatar. Porque qual é o problema, Robson? É chegar no Morumbi quinta-feira que vem de novo, comer um filme, cara. Tudo bem, dá para ganhar, o São Paulo é mais forte, joga em casa, não tem altitude, mas assim, é de novo um jogo que começa sob pressão. Não é um jogo que o São Paulo vai chegar e falar assim, pô, legal, dá para administrar aqui. Não. Você tem que ganhar de 2-0, cara. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso arrebenta com o físico da equipe. Então não precisava chegar a esse ponto. Fora isso, tem o Campeonato Brasileiro. Né? São Paulo vai jogar fora contra o América. São Paulo não ganhou nenhum jogo fora no Brasileirão. É a chance agora de ganhar de um time que está morto-vivo, que é o América. Né? Só que aí vai entrar em campo com essa responsabilidade também. Pô, a gente não ganhou o último jogo em casa, vai ter que ganhar fora, não ganhamos nenhuma fora. E depois da LDU em casa, tem o Coritiba em casa, que também se torna uma espécie de obrigação de ganhar. Né? Então, eu não sei, tudo bem, a molecada gosta da adrenalina de ter que virar o placar, cara. Eu acho que ela é ruim pro time. E eu acho que uma hora dá errado. Ó, toda hora você tem que subir a montanha e virar o placar, uma hora dá cagada, cara. Tomara que não seja agora, mas uma hora dá cagada. Então, o que eu quero dizer, resumindo, o São Paulo não deveria ter perdido hoje. E era melhor jogar um jogo pragmático, meio feioso, fazer uma mureta de proteção ali e pelo menos não perder, do que esse negócio de perder de pouco. Isso me irrita num grau. Também pelo seguinte, nós chegamos numa situação, e a conversa é séria, que é a seguinte, é a mesma do ano passado, quando o São Paulo estava na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, e o técnico era o Rogério Ceni. Eu estou adiantando a conversa porque a gente passou, eu passei uma dificuldade danada no começo do ano, e muita gente passou, porque o São Paulo, uma parte dos São Paulinos se revoltou contra o Rogério. A outra parte gosta dele, uma parte passou a odiá-lo profundamente, e ele acabou saindo do São Paulo. E a parte que não o odiava, ela foi tão massacrada que ela acabou tendo que admitir que não dava para o Rogério continuar. E sobrou um pedacinho só de torcedores, e eu entre eles, que entendia que o Rogério poderia ter continuado. Bom, veio o Dorival faz um belo trabalho até aqui. A questão não é o Dorival. A questão é a seguinte. Quando a gente chegou nesse momento no ano passado, a situação era muito parecida. O São Paulo chegou às quartas de final contra o Ceará na Copa Sul-Americana e estava, nesse caso, esse ano já passou da semifinal, mas estava beirando a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo e estava numa situação de mediana para baixo do Brasileirão. O São Paulo também teve que subir a montanha para se classificar só nos pênaltis contra o Ceará e foi para a semifinal contra o Atlético Goianiense. Na Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo. E quando esses dois jogos aconteceram, o time começou tinha muito desfalque, então o Rogério começou a mesclar o time no Brasileiro. E o time caiu de produção. E aí, com muita luta, subindo outra montanha, o São Paulo ganhou do Atlético Goianiense nos pênaltis e foi para a final do Sul-Americano. E aí meio que jogou o Campeonato Brasileiro para lá, porque em tese o São Paulo era o favorito, tinha feito a melhor campanha, perdeu o título para o Independiente Del Valle. E o que sobrou foi um time que havia perdido um título quase ganho para o Palmeiras no Paulistão, que perdeu uma final por uma série de erros na Copa Sul-Americana, que não chegou à final da Copa do Brasil e que aí teve que lutar para escapar das últimas posições do Campeonato Brasileiro.
O Rogério Ceni dizia assim: o ano não foi ruim. Eu cheguei em 2 finais e uma semifinal de um torneio importante. A gente poderia ter ido à final do torneio importante, ganhado as 2 finais. Quanto tempo o São Paulo não chegava em 2 finais no mesmo ano? Ele tinha razão. Só que a parte mais raivosa da torcida já tinha quebrado tudo quando o São Paulo perdeu o título para a Independente Del Valle e teve que lutar contra a parte de baixo da tabela no Brasileirão. Então, o São Paulo já entrou sob desconfiança no ano de 2023. E aí nada que você tentava fazer dava certo. Mas é interessante porque muita coisa que o Dorival aplica hoje, não estou falando dos momentos bons, o Rogério já começava a aplicar. Ele apenas deu uma volta, usou ali um pragmatismo no início, depois ele seguiu mais ou menos o mesmo caminho. E o caminho do Dorival é muito parecido com o que o Rogério fazia. Bom, a gente chegou na mesma situação, com a diferença de uma fase a mais. O São Paulo tem que remontar de novo para ir à semifinal da Copa Sul-Americana. O São Paulo está na final da Copa do Brasil e está no Campeonato Brasileiro sem fazer uma partida brilhante desde o dia do jogo contra o Santos. Se o São Paulo não ir à semifinal, não for à semifinal da Copa Sul-Americana, perder a final para o Flamengo na Copa do Brasil e ficar nesse miolo do Campeonato Brasileiro até o fim, é mais uma temporada ano que vem sem Libertadores e sem título ganho nessa. O que as pessoas dirão de Dorival Júnior no começo do ano que vem? É importante a gente ter esse diagnóstico agora, para que a gente não cometa o mesmo erro no ano que vem. De massacrar alguém, de dizer que está tudo errado, de dizer que o elenco é uma merda, de se encantar com um ou outro pequeno reforço que vem aí, com uma troca de técnico deste que aqui está agora por outro que a gente acha mais pragmático, mais arroz com feijão, como o pessoal adora dizer. Então por isso que eu levo tão a sério esse resultado, cara. O São Paulo tem que tentar. O São Paulo precisa ganhar da LDU e precisa ir à semifinal. E na semifinal o São Paulo não pode passar pela mesma situação de ter que subir a serra de novo. Porque uma hora vai dar errado. Entendeu? É só isso. E essa pergunta sobre o futuro, ela é muito importante para saber o quanto a gente quer cobrar do time agora e o quanto a gente reconhece que o São Paulo cometeu erros graves no jogo de hoje. E que esses erros graves não podem mais ser cometidos. E o Dorival Júnior precisa saber disso. Valeu, gente! Domingão tem Brasileirão, a gente fala. Vamos lá, precisamos ganhar. Grande abraço!